Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Esdras, capítulos 4 até o capítulo 6. A gente viu que no capítulo 3 eles começaram a reconstrução do altar e a reconstrução do templo. Entretanto, a gente vai começar a ver agora que no capítulo 4 houve oposição à obra. Os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, chamado Templo de Zorobabel, o Deus de Israel, e foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudar nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Azar, Edom, rei da Síria, nos trouxe para cá. E tinha gente que tinha sido conquistado pela Síria e foi deportado para Jerusalém, que estava deserto também, E remanescente do reino do norte também. Contudo, Zorobabel e as famílias disseram a ele: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus Israel, conforme Ciro da Pérsia ordenou. Então, gente de toda a região começou a desanimar o povo, a atemorizar, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns impostos, pagaram alguns dinheiros, prata, ouro, para que o povo se opusesse ao povo e frustrasse o plano. Algumas pessoas foram pagas para que o povo de Israel, de Judá, desanimasse, E fizeram isso durante todo o reinado de Dário, de Ciro até Dário, houve oposição. E é interessante observar que a resposta de Zorobabel expressa a noção daquele sentido de posse de Deus, o Deus de Israel, da noção também, a construção do templo por eles significa também a expressão da fé, e muito também a expressão da nacionalidade, do sentimento de nacionalidade, do orgulho da nacionalidade, É uma representação da nacionalidade de Judá, de Jerusalém, de Benjamim. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e Benjamim. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredat, Tabeel e o restante de seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes em aramaico, e o comandante Reum e o secretário de Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, dizendo que aquele povo, o povo de Judá, estava reconstruindo tudo, e coloca assim: ao rei Artaxerxes e seus servos que vinham a oeste do Eufrates. O povo estava lá, Fomos ao rei, e os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparo nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que saiba que essa cidade foi reconstruída e seus muros reparados. Não mais se pagarão impostos, tributo ou taxa e rendas do rei, e ele sofrerá prejuízo. Vocês estavam preocupados com o prejuízo do rei, não estavam preocupados lá em fazer oposição, Mas aqui eles alertaram o rei sobre esse propósito, Agora, visto que estamos a serviço do palácio, não nos é conveniente ver a tesoura do rei, nós enviamos essa mensagem. E o rei manda a seguinte mensagem ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos demais companheiros que vinham em Samaria, que foi capital do Reino do Norte, Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida em minha presença, estava escrita em aramaico, Sob minhas ordens, se fez uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram a região do Eufrates toda, os quais pagavam impostos, tributos e taxas. Ordenam que esses homens parem a obra, e é aí que ele mandou parar a obra, Mandou parar a obra, Artaxerxes leu, foram para Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. E ela foi interrompida. Aí, o profeta Ageu, a enviação do profeta Ageu, no pós-exílio, Ageu e o profeta Zacarias também, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesus, filho de Josadá, começaram a se reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. E aí, escreveram uma carta,
escreveram uma carta ao rei. E a carta foi escrita de Tetenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e seus companheiros, e enviaram um relatório que dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que a província de Judá ao templo do grande Deus. Eles foram ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Perguntamos aos líderes quem autorizou a reconstruir esse templo e o muro. E também perguntamos o nome dos líderes deles para que registrassem para a tua informação. E essa foi a resposta que nos deram. Somos servos de Deus dos céus na terra e estamos reconstruindo, edificando um templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Está falando aqui de Salomão, né? Mas visto que nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou na mão do rei babilônio Nabucodonosor, que destruiu esse templo e despertou o povo, e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, aí ele entra aqui usa uma condição adversativa. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, Ciro, emitiu um decreto ordenando que a reconstrução dessa casa de Deus. Ele mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro, de prata, tudo. E o rei Ciro confiou a um homem chamado Sesbazar, que era governador, que levasse esses utensílios e colocasse lá em Jerusalém, E vocês vão ver uma coisa muito interessante. E aí, a carta aconselha o rei a fazer uma pesquisa. E o rei Dário faz uma pesquisa nos arquivos da Babilônia para ver se aquele decreto de Ciro era verdade. E aí achou um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte que Dário comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei da Síria promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém. Neste tempo, o templo seria reconstruído com um local destinado à apresentação de sacrifícios e lançar seus altares. Diz tudo como que deve ser o templo. E interessante que o recurso saía do tesouro do rei. E aí o rei Dário manda o seguinte decreto. O decreto a respeito de vocês fazerem por esse serviço de judeus na construção desse templo. A despesa desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território do oeste, a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Ou seja, Dário deu a palavra para que o tempo fosse terminado, Para sacrificar holocaustos, Cedeu também novilhos, carneiros, cordeiros, tudo que fosse necessário para que se oferecesse holocaustos. E aí, tendo recebido o decreto do rei, Tatenai, governador do território situado ao oeste do Eufrates, Sertar-Bozenai e os companheiros deles cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes judeus continuaram a construir e prosperar encorajadamente pela pregação do profeta Ageu e Zacarias. Você vê que aqui Ageu e Zacarias estavam ajudando na construção e estavam também profetizando e encorajando, exortando, E interessante que vai celebrar a Páscoa, depois de muito tempo, no 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Tem que lembrar que a Páscoa lá tinha um sentido de lembrar-se da libertação do cativeiro egípcio, Deus instituiu a Páscoa dele lá, no Egito lá, dele, como o povo me adora no deserto, E foi instituída a Páscoa como lembrança daqueles momentos de sacrifício, tanto que comiam pães sem fermento e ervas amargas, Mas era um momento de alegria, Assim os israelitas tinham voltado de comer o cordeiro, participando com ele todos os que haviam se separado das práticas impuras, ou seja, todos que estavam lá puderam se confraternizar celebrando a Páscoa. É só terem deixado os sacrifícios pagãos, impuros.
das praias, dos seus vizinhos gentios, para que buscarem o Senhor Deus Israel. Durante 7 dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor enchia de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-lhes a força para realizar a obra da reconstrução do templo de Deus. E a gente vê que Deus é maravilhoso todo o tempo, né? Deus sempre nos surpreende. A gente não sabe o que pede, quando pede, pede não. Mas Deus sabe o que é necessário para nós. Ele é bom, justo e misericordioso. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sempre. Se você tiver algum momento de exílio, busque ao Senhor, não se desespere, que com certeza tudo isso tem um propósito. Deus nos abençoe. Amém.